Bom dia, bom dia, bom dia. E aí? Vamos falar de mais amor próprio? Deixa eu ver se a água tá quente aqui. Tá nada. Vou deixar a água quente. Eu vou fazer um chá. Hoje eu não vou passar café. Vou fazer um chazinho aqui pra conversar com vocês. Estamos ao longo de uma jornada de 30 lives. 30 dias de 30 lives, né? Tipo, uma live de cada dia. E ontem eu comecei a falar com vocês sobre o quanto que abrir mão da nossa autenticidade tá fazendo muito mal pra gente. Tá levando a gente pra um lugar muito, muito ruim. No que te ajuda, filho? Mas tá, eu queria assistir. Tem um cara lá que eu não conheço, mas ele grava um vídeo do Istanbul que eu jogo e também ele toma o bonequinho toma um suco. Tá, olha só, como é vídeo que eu não sei do qual você tá falando, depois a mamãe assiste junto com você pra ver se depois dá pra assistir. Eu acho que é legalzinho, porque é só mostrando a língua dele que a gente chama. Só que do bonequinho, não do cara a cara. Tá, mas de qualquer forma eu não sei o que é que tem no conteúdo. Eu prefiro que você assista coisas que a mamãe já sabe que pode assistir. Tá. Tá? Enfim, e aí ontem começamos a conversar sobre o amor próprio. Essa live está gravada, já está no canal do YouTube. E eu disse que nós vamos fazer um desenvolvimento, né? Até dia 26 de janeiro. O que acontece? Normalmente a gente está distraído num período em que nós deveríamos estar fundamentando, trazendo fundações bem firmes para a cocriação do nosso ano que vem, para o ano de 2025. Então, não sei se de forma coincidência ou intencional, o período em que era pra gente estar fazendo essas bases, fundamentando nossa cocriação, a partir de um lugar de consciência, de intencionalidade, é agora. É do dia 21 agora, 21 agora, até o dia 26 do ano que vem. E se vocês pararem e repararem, né? Repararem, é o período do ano em que mais a gente tá distraído. Anny, mas a galera tá festejando, a galera tá se alegrando, passou um ano difícil. Pois é, será que nunca ninguém percebeu que existe uma inversão? Tá tudo bem se divertir, mas o quanto que essa diversão do final do ano, ela é genuína, é uma alegria genuína, ou são as pessoas fugindo do estresse? Vamos falar isso a partir de amanhã, da live de amanhã. Da live de hoje à tarde, né? Porque amanhã é Natal. Amanhã eu não vou fazer live, mas eu vou começar a falar sobre essa questão do estresse e da alegria agora de tarde. Mas antes da gente entrar, né, dentro do assunto da alegria e da vitalidade, do estresse, a gente precisa se relembrar o para que eu não estou sendo autêntico. Não é por quê. Por que você vai me dar um monte de justificativa? Ah, Anny, porque eu tenho medo da rejeição, porque eu tenho codependência, porque eu tenho uma desconexão com as minhas próprias emoções e com a sabedoria que essas emoções me proporcionam. Eu tenho medo de não ser acolhido pelo meu grupo. Então você vai me dar várias justificativas ou desculpas para dizer o porquê que você não está sendo autêntico. Por que você continua copiando os outros? Por que você continua usando o método dos outros e não foi buscar o seu próprio método? A sua própria forma de fazer as coisas? Por que você ainda continua seguindo roteiros das outras pessoas? E não foi lá buscar o seu eu autêntico? E aí me lembrou uma colega que postou um vídeo esses tempos
em que uma moça perguntou, como é que a gente faz pra achar o nosso eu autêntico? Ela falou assim, olha, a gente tá num mundo diverso de ferramentas de autoconhecimento, a gente nunca esteve tão abastado de informações e ferramentas que nos proporcione descobrir a nossa autenticidade. Tá cheio, tem um monte de jeitos de você buscar as verdades de uma forma muito mais interna do que externa. Só que eu sou da seguinte opinião, ela falou, de que a todo momento nós estivemos exercendo o nosso eu autêntico. Só que a gente tem uma visão romantizada do que significa o eu autêntico. Por quê? Você acha que eu autêntico é o quê? É bonitinho? É bem preparado? Já nasce pronto? Faz tudo certinho? É perfeito? Não. Ter o seu eu autêntico em exercício e expressão no mundo, isso significa que você abraça todos os componentes de humanidade que você tem. É dor, é sofrimento, é estresse, emoção negativa, culpa, vergonha, amargura, tristeza, os extremos. Cara, ontem eu tava de mau humor, hoje eu já tô de bom humor. Mas isso não é normal, Ana, tem que tratar. Cara, nem tudo é doença, nem tudo é tratável com remédio. A gente tá tratando com remédio coisas que são inatas do ser humano. Se o planeta inteiro tem extremos, nós temos inverno, nós temos verão, nós temos outono, primavera. No mesmo planeta tem calota polar e tem deserto e zonas as zonas temperadas, né? Zonas tropicais, onde dá para viver de boa. Enquanto um ponto do planeta está em guerra, o outro está festejando. Se a nossa vida é feita de extremos, o que está significando nós não abraçarmos os nossos extremos na nossa vida, dentro do nosso contexto de vida? Por que a gente está se obrigando a viver de uma forma completamente linear? Não, se eu estava subindo, agora eu tenho que continuar subindo. Eu não posso dar uma descida. Não posso pisar na bola, não posso ficar triste, não pode ter um acontecimento na minha vida que fez eu parar tudo. Da onde que tá vindo essa obrigatoriedade da gente estabelecer um ritmo que não é o nosso próprio? É eu copiando o ritmo do outro. Toda vez que a gente copia o ritmo do outro, toda vez que a gente se compara a nossa taxa, a nossa velocidade de expansão, por exemplo, de consciência, a gente pega e começa a comparar com a taxa de expansão da consciência do outro, o outro tem uma velocidade para despertar. Eu tenho uma velocidade, o outro tem outra velocidade. Nem as plantas que são da mesma espécie têm a mesma velocidade. Tem uma normalidade? Tem. Mas se a gente pega uma criança, porque essa criança não está crescendo na normalidade, dentro do esperado, dentro do esperado, dentro do esperado. Cara, não é só nisso que a gente está aplicando o dentro do esperado. Nossa, o teu humor não tá ficando estável dentro do esperado. Dentro do esperado de quem? Da empresa que quer você sempre de bom humor para você manter a produtividade? Da pessoa que tá do teu lado, que não consegue suportar que você é humano? E que vai ter dias que não tá legal, não tô, vou deitar, vou... Beleza, amanhã posso estar melhor, vai, amanhã eu tô melhor. Mas deixa eu viver aqui um pouquinho o meu extremo. A vida não é feita só de primavera e outono. A vida é feita de inverno também. É feita de verão. Não, Anne, mas a gente precisa procurar a luz, a luz, a luz, a luz. Fica no sol 24 horas por dia pra você ver o que ia acontecer. Tu ia torrar. Ninguém suporta muita luz. A gente não tá aqui pra ficar só na luz. Se fosse pra ficar só na luz, a Terra não girava.
Ela não ia ter metade de noite. Então, desde ontem, a live de ontem tá salva, vocês podem assistir no meu canal. Desde ontem, eu tô batendo nessa tecla do quanto abrirmos mão das nossas autenticidades, do jeito que eu falo, do jeito que eu me visto, do jeito que eu penso, óbvio, né? Como meu filho fala, com parcimônia, com equilíbrio na transmissão da comunicação da informação. A gente não precisa, né? Mas é o meu jeito. Mas que esse seu jeito também não justifique você atropelar os outros. Porque você está desconectado das emoções. Que foi o que eu falei na live de ontem e continuo frisando hoje. Toda vez que a gente se desconecta das nossas emoções, por que a gente enxerga narcisista? Qual que é a qualidade ou a habilidade ou a característica mais evidente de um narcisista? A desconexão total de suas emoções. Então toda vez que a gente enxerga um por aí, é porque em algum grau a gente está fazendo o mesmo. Em algum grau estamos nos desconectando das nossas emoções. E talvez calando a sabedoria que elas trazem pra gente. Isso faz com que a gente exerça uma qualidade a qual a gente consegue identificar fora. Se a gente consegue identificar fora é porque temos dentro. Outra característica que a gente identifica fora: a pessoa que só aceita resto se chama pessoa codependente. Sabe a mãe? A mãe que fica só com o resto? É o resto da comida fria e o resto da comida que sobra do prato da criança. A pessoa que só aceita restos. Codependência absurda. Em alguma área da sua vida, essas duas características estão fazendo com que você elimine total possibilidade de exercer o seu eu autêntico. Tá? Deixa eu pegar as coisas na geladeira e aí a gente continua. Peraí. Aguenta aí. Matheus, você quer chá? Tá, vou encostar aqui e já te chamo. E aí, na aula de ontem, porque teve uma galera que conseguiu discutir comigo bem de boa, onde é o local, o espaço em que você está inserido nesse momento, em que você pode estar vivendo essas duas características. Ou você se desconectando de forma absurda, demasiada, das suas próprias emoções, certo? Nada justifica isso? Justifica várias coisas. Atender expectativas externas, validação externa, medo da rejeição, medo do abandono, sentimento de culpa ou humilhação. Qualquer coisa que faça você inconscientemente, tô falando aqui, gente, que às vezes acontece, né? Quem salvo narcisistas mesmos, né? Aquele bem ruim, não é de forma consciente. Não, beleza, hoje eu vou me desconectar das minhas emoções. Hoje eu vou ficar bem friozão mesmo. Pode acontecer de você estar fazendo isso conscientemente, mas na maioria das vezes é inconsciente. É um modo de defesa, é um modo de sobrevivência. Mas observe, eu tô trazendo para a consciência de vocês. Observe qual é o ambiente do qual talvez você esteja se desconectando demais das próprias emoções. Com quais pessoas? O que está acontecendo à sua volta? Onde é o ambiente ou com quais pessoas? Quem são as pessoas? Quando é? Quais eventos em que você normalmente se desconecta das emoções? Ou ao contrário, o oposto da sombra dessa desconexão, que é aceitar restos. Observe em qual ambiente, onde é, com quais pessoas,
quando é que acontece de você aceitar restos. É um jeito fácil de você localizar a realidade que está te condicionando e você não está percebendo. E a partir daí, né, a gente conversou ontem sobre o onde, e a gente chegando no dia de hoje, aproveitando o rio que está fluindo, não é nada contra, né? O trânsito que está acontecendo hoje, é o trocar o porquê, a palavra porquê, pela palavra para quê. A palavra porquê, toda vez que você se pergunta o porquê que algo está acontecendo na tua vida, você automaticamente se coloca num papel de vítima e você não percebe. Por que que isso está acontecendo comigo de novo? Por que tudo dá errado? Por que que tá repetindo o ciclo? Por que que a pessoa fez isso de novo comigo? Por que que tá acontecendo de novo? Entenderam? Então, toda vez que você se pergunta o porquê das coisas, normalmente você se coloca num lugar de vítima. Por quê? Porque você é a pessoa que cocria a sua própria realidade. Então, a partir do momento em que você criou aquela realidade, mesmo que inconsciente, e você se questiona da existência daquela realidade, é como se você tivesse produzido uma peça de teatro, você é o diretor e ator da peça de teatro. E aí você tá com a produção acontecendo, Calma aí. Pronto, resolvi. O teatro tá acontecendo. Bom dia, Marcelo! Beleza, o teatro tá acontecendo e você tá falando, mas por que que eu produzi isso? Daí todo mundo para o teatro e vai falar assim, porque você dirigiu esse teatro, porque você construiu ele, você fez a peça. Não, tá tudo errado. Nossa, meu Deus, por que que eu criei isso? Daí o que que os atores vão fazer? O que que a estrutura da tua realidade vai fazer? Ela vai entender que, cara, será que a gente errou em alguma coisa? A realidade nunca erra. A realidade que você está vivendo é justa, condizente com aquilo que você vibra e aquilo que você pensa. A partir do momento que você questiona a sua própria vibração e o seu próprio pensamento, a realidade não vai estar errada. Ela vai entender o quê? Que é você que não está entendendo. Se você não está entendendo, fica fácil a gente falar assim, não, peraí, vamos trocar os atores, vamos trocar o contexto, vamos repetir o ciclo, só que agora com pessoas diferentes. Vamos repetir o ciclo, o mesmo teatro, a mesma estrutura de realidade, mas agora talvez, porque a pessoa não está enxergando, não pode ser? Porque ela está perguntando por quê? Por que que isso está acontecendo com ela? Vamos mostrar o porquê que isso está acontecendo com ela. Porque ela está co-criando isso a partir dos pensamentos, emoções e tudo aquilo que ela está guardando dentro dela. Porque a realidade é construída de dentro para fora. Beleza, daí você cria de novo. Ah, por que que isso está acontecendo comigo? Cria de novo. Por que que isso está acontecendo comigo? Até o momento que você enche o saco, você fala, está acontecendo alguma coisa. Vou precisar procurar um coach, um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, um pastor. Não sei quem que você procura. Você procura o terreiro, você procura a igreja. Não sei, não me interessa quem você procura. Não precisa procurar. É só você perguntar o para quê. Não por quê. Para de questionar com porquê. A realidade não gosta de ser questionada com porquê, porque ela vai repetir o mesmo padrão que você está vivendo agora. Agora, se você se colocar no lugar de aprendiz da própria realidade, aprendiz daquilo que está acontecendo com você e querer aprender aquilo que você não está aprendendo, é só você se perguntar o para quê. E aí a história muda.
a história muda. Se você personificar Deus, imagina o seguinte, você chegando pra ele e se questionando pra ele. Por que você tá mandando esse rolê pra mim? Por quê? Por quê? Ah, me fala aí, por quê? Tô tirando satisfação. Ele ia cruzar o braço e vai, porque eu quero. E vai continuar falando, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Que é assim que funciona. Tô mandando mais do que você tá vibrando. Tô mandando mais do que você tá pensando. Tô vibrando mais do que você tá fermentando aí dentro do teu corpo e você não tá soltando emoção. O universo é justo. Esses pensamentos aí que estão na tua cabeça, que só você acha... não, os pensamentos são meus. Ninguém lê meus pensamentos. Tá. Teus pensamentos estão nesse exato momento materializados na tua realidade. É só você que ainda não percebeu. E ao invés de você perguntar por quê, vai lá e pergunta com humildade. Para quê? O para que isto está acontecendo para mim. Não é comigo. Você não é vítima da vida. Você não é vítima de lugar nenhum. Você não é vítima da realidade que você mesmo está cocriando. A vida está acontecendo para você, não com você. Então, para quê? Agora a gente pega o tema de hoje. O para quê que você está escolhendo abrir mão da tua autenticidade. É uma pergunta que dá para passar o resto do dia meio bugado, meio tela azul, né? O para quê eu estou abrindo mão da minha autenticidade, do meu eu autêntico. O para que eu estou abrindo mão da minha autenticidade, fazendo com que ou eu viva desconectado totalmente das minhas emoções. Gente, isso é narcisismo. Ou eu estou aceitando viver de restos. Numa codependência absurda. Quando você se perguntar o para quê, pode doer um pouquinho as respostas. Porque você vai perceber aonde é que você estava escolhendo inconscientemente criar a realidade que você está criando agora. Você vai olhar para a fonte, para a raiz das coisas. Entendeu? Vou dar um exemplo para vocês. Ontem na aula, eu falei para vocês que cada um de nós vai ter uma área específica da vida, fonte dessas informações, dessa frequência. Na minha vida, de forma específica, é nas questões de reconhecimento público, ou profissionais, ou profissão, ou a forma como eu sirvo o mundo e sou vista publicamente. Então, eu passei boa parte da vida, da infância, da adolescência, simplesmente me desconectando das minhas emoções para que eu me ajustasse a moldes sociais, atuais, normais, referentes à profissão. Não, aqui tá o teu livrinho, as tuas normas sociais, normais, de como você deve ser reconhecida publicamente. Não, você deve ser uma pessoa de sucesso, você deve ganhar tanto, você deve fazer tal coisa, você deve servir de tal jeito, você deve... Isso. O sistema me deu uma norma de como eu deveria me comportar e ser reconhecida publicamente. Isso fez com que eu oscilasse naquelas duas frequências que eu falei pra vocês. Uma hora eu tava totalmente desconectada das minhas emoções, o que também é horrível, gente, não é legal, tá? Acredite, é horrível estar nesse lugar. Ou eu estava aceitando restos. O que significa aceitar restos? É sempre se contentar em brilhar menos. Ah, brilha um pouquinho menos, brilha um pouquinho menos, brilha um pouquinho menos, brilha um pouquinho menos. Da onde que veio isso, Anne? Da infância. Quando o pai e a mãe, às vezes a criança está fazendo alguma coisa
E a mãe e o pai, ao invés de ter validação, meu Deus do céu, como é exibida. Tá lá, tá registrado. Dá pra enxergar. Ou seja, os lugares onde eu precisava buscar cura de forma específica, assertiva, rápida, objetiva, referente ao meu eu autêntico, a minha extrema singularidade e autenticidade, era exatamente no reconhecimento público, na forma como as pessoas me reconhecem ou me enxergam. Ah, Anne, o que a gente faz com a rejeição? Eu não tô nem aí. Rejeição é só uma informação do universo, dizendo que aquele público não é o meu público. E eu vou caçar meu caminho pra agora acertar o meu público. Pronto. Ah, mas a pessoa tem o direito de te rejeitar. A gente tá com uma mania muito feia de querer controlar o livre-arbítrio do outro. Que a gente leva pro lado pessoal. Já imaginou o vendedor levar a rejeição pra casa? Não, o vendedor nunca mais vende, né? Ah, porque ele disse não pra mim. Peraí. Meu mundo tá acabando. Ele me rejeitou. A rejeição é apenas uma informação de Deus, do universo, da sabedoria, da fonte, não sei qual é o nome que você dá, dizendo, este não é o teu público. E tá tudo bem, ok. Teu público tá em outro lugar. As tuas pessoas estão em outros lugares. Para de querer diminuir a sua autenticidade para servir em moldes Seria não, eu sou. Mas algo muito estranho na minha casa aconteceu. Sabia? Porque, por exemplo, quem fez teatro foi minha mãe. Acontece uma coisa muito estranha aqui dentro de casa. E que eu só tô descobrindo agora. A maioria dos elogios ou daquilo que vocês falam, que vocês reconhecem em mim, tem na minha mãe. Ah, você é boa nisso. A minha mãe foi lá e fez o curso de teatro. Ah, você é boa em tal coisa. Ela foi lá e fez. Ah, você é boa em tal esporte. Você é boa nisso, você é boa naquilo. Ela foi lá e fez faculdade de educação física. Fez conscientemente? Não sei. Mas é uma coisa bem estranha que acontece aqui dentro de casa. E eu sei o que isso significa. Espelhamento. Exato. E aí, eu vou contar pra vocês que quem tem perfil 2 no desenho humano necessita das outras pessoas espelhando. Quem tem perfil 2 necessita de outras pessoas espelhando. Senão a gente não reconhece os nossos talentos. É como se precisasse de algo nos projetando para de fato a gente aceitar que aquilo é inato na gente. Por quê? Porque toda vez que a gente enxerga no outro, é porque tem na gente. A gente não fica em lugares que não tem ressonância com a gente. Não adianta, não fica. A gente não fica. Ah, mas o meu lugar, eu tô num lugar tóxico, não sei o que. Acredite. Se você acredita tão fielmente, com piedade não, é fielmente, que você não tem nada a ver com essas pessoas, já não era pra você estar aí. A realidade já tinha tirado você daí.
de qualquer forma, das zilhões de possibilidades que existe. Você já tinha saído daí. Ah, mas é porque eu não tenho dinheiro. Ah, acredite, a realidade não iria querer você aí. Você não tá entendendo que não depende de você. A realidade ia te chutar do lugar de onde você tá se realmente a tua frequência não fizesse ressonância com as frequências das pessoas que estão à sua volta. As pessoas gostam de negar, né? E aí, quem tem perfil 2 pelo desenho humano precisa de alguém espelhando na sua frente para que você enxergue aquilo na outra pessoa e fale: eu enxerguei tal coisa em tal pessoa. Eu tenho isso em mim. Check. Isso vale para as coisas ruins como vale para as coisas boas, tá? Como nós estamos falando de narcisismo, gente, uma das características que eu sempre enxerguei na minha mãe foi o narcisismo, a desconexão total das emoções. Ah, Anne, mas então você tinha você. Todo mundo tem. Hoje ainda é uma grande oportunidade de você descobrir aonde é que você tem potencial para narcisismo. Que é o lugar, a área da tua vida aonde você está escolhendo, às vezes inconscientemente, se desconectar das emoções totalmente. Você quer ser o sangue frio naquele lugar ali. É o lugar onde você tem potencial para ser narcisista. Mas também é o lugar que você tem potencial para ser completamente codependente. Onde que é? Pode ser na carreira, pode ser na empresa, pode ser na família, pode ser com a galera que você sai de lazer, esporte, pode ser com os filhos, pode ser dentro do casamento, pode ser nas redes sociais, pode ser com o seu próprio terapeuta, com o seu próprio psicólogo, pode ser quando você lida com o seu dinheiro, pode ser quando você lida com o dinheiro do outro. Eu ia vestir uma meia de bruxa hoje, mas né, eu falei, não, melhor não. A pergunta de hoje é: para que você está escolhendo isso? É bem filme Matrix mesmo. Eu adoro aquela fala do Matrix. Meio clichê, né? Ai, por que eu tô aqui? Oráculo, né? Qual escolha eu vou fazer? E daí ela fala. Então, o rolê é o seguinte, você já fez a escolha. Você já está vivendo a realidade que você está vivendo nesse momento agora. Você já fez a escolha. Ah, mas eu não estava consciente. Beleza, no filme ele usa porquê, né? Mas não use o porquê, use o para quê. Daí ela fala: Nil, o rolê é o seguinte, você já fez a escolha, você tá aqui pra entender o para quê que você fez essa escolha. É só isso. Eu gosto muito. É só isso. O para quê que você fez a escolha, porque a escolha já foi feita. O rolê começa a ficar mais legal ainda quando você percebe que o para quê acontece para qualquer coisa na tua vida. Ou seja, o para quê que você escolheu encarnar. Porque até hoje tem gente que fica: por que eu encarnei? Por que eu nasci? A vida, cara, às vezes tá uma M. Às vezes tá uma M. Mas acredite, você escolheu nascer. Eu não escolhi nascer, Anne. Aí fica difícil te ajudar, né? Aham. Ele tá lá na parede, ó. É mensagem subliminar. É pra ver o quanto que a gente respeita o tempo. O quanto que a gente percebe ou aceita que ele traz a justiça. O tempo sempre é justo. Leve o tempo que for.
Ele é sempre muito justo. O tic-tac. Como que se chama o tempo cronológico? O quanto que nós respeitamos Cronos? Quem é Cronos? Saturno? Por que que os planetas Júpiter e Saturno são chamados cronocratores? Deu para dar uma balançada no para quê? O para quê que vocês estão escolhendo minar inconscientemente a expressão do eu autêntico de vocês, em detrimento do quê? Anne, por que você tá tocando nesse assunto agora? Porque o ano de 2025 que você quer cocriar, aquela listinha que você tá fazendo para começar a colocar em prática dia 1º de janeiro, que não é dia 1º de janeiro para você colocar em prática, é lá pelo dia 21, a gente precisa ter uma base, uma fundamentação, para que na hora que você chegue lá, em 2025, na metade de janeiro, e começar a fazer seu processo de cocriação, de visualização, de escrita, de desejo, de intenção, de iniciativa, eu não sei. Você comece de um lugar com base. Ninguém constrói um castelo na base de areia, porque vai desmoronar. E é isso que as pessoas estão fazendo nesse exato momento. Porque enquanto eu tô aqui falando que nós temos mais ou menos um mês para criar bases, as pessoas estão o quê? Lá em BC, né? Se distraindo. Ai, porque o ano foi estressante, né? A economia tá uma droga, o governo tá uma droga, o mundo tá acabando, os OVNI estão chegando. Então é melhor a gente se distrair. Todo ano é assim, gente. Essa estrutura nunca mudou. Todo ano, todo final de ano, quando vira o solstício de verão, dia 21, 20, por ali, é o período em que nós deveríamos começar a criar as nossas fundações para o ano de 2025. O cidadão médio tá em Balneário, Floripa, enchendo o de pinga, como diria os meus parentes, as minhas nonas. Por quê? Porque é fácil, né? A gente precisa se distrair. Tô muito estressado. Daí a gente finge que isso é alegria e que isso traz vitalidade. Vamos falar disso amanhã. As pessoas milionárias do mundo, sabem exatamente isso que eu tô falando pra vocês. Então, enquanto o mundo tá distraído com as festas, as pessoas já estão pavimentando 2025. Então, o cidadão comum, pão e circo. Entendeu? Sou de onde? Eu sou do oeste do Paraná. Forjado em altas temperaturas. Pois é. É a mesma coisa, gente. Como é que você quer chegar lá em 2025 com a sua autoimagem completamente distorcida? O que você vem construindo ano após ano, a base disso está sendo você está desconectado absurdamente da sabedoria das suas emoções, ou é você aceitando restos? Por que a tua vida tá uma droga? E você continua culpando Deus e o mundo e fica reclamando e achando culpado e reclamando, achando culpado, reclamando, achando culpado. Porque para você cocriar a vida que você tá pensando em 2025, você precisa ajeitar em você primeiro. Quem é você e quem será você? A sua autoimagem. Você é a pessoa que continua aceitando restos ou você é a pessoa que continua negligenciando e se desconectando das próprias emoções? E o para que você anda fazendo isso? Porque são duas coisas que, se você não ajustar,
você vai continuar cocriando a meleca que tá vindo ano após ano e você coloca no papel e nunca sai do papel. Abraço, gaúcho Porto Alegre. Um abraço pros gaúchos. Tempos difíceis no sul do país. Tá tenso o bagulho. O que eu acho? Pessoas presas nas próprias dívidas. Pois é. A gente acha que a dívida é o quê? É só planejamento? Também, né? Botar no papel, tá? Beleza, fazer a nossa parte. Mas dívida é emocional. A dívida financeira, a dívida física é a mesma coisa que dívida emocional. Igualzinho. Ela só materializou. Lembra as camadas? Espiritual, emocional, mental, físico. Se já tá no físico, gente, você vai ter que voltar pro mental, vai ter que voltar pro emocional. E lá embaixo pode ter espiritual ainda. O que você acha do Vision Board? O painel, tipo o painel de sonhos, de desejos, realmente funciona? Funciona. Porém, todavia, entretanto, como eu sou especialista em desenho humano, eu já descobri, pelo desenho humano, a gente sabe que a visualização externa não funciona com todo mundo. Por exemplo, o meu sentido mais forte é a visão interna. Ou seja, é deitar no sofá, escutar uma música, fechar o olho. Então, quadro dos sonhos no externo não funciona muito pra mim. Eu preciso trazer tudo pra dentro mesmo, visualização interna. Para algumas pessoas, é o tato. Tem, por exemplo, envolvimento com o tato. Ou seja, toda vez em que ela visualiza, realiza os projetos, desejos dela, envolvendo coisas em que ela encosta. Então, é ela passando a mão na parede da casa, é ela passando a mão no tecido da roupa nova, é ela abraçando determinada pessoa. Então, tudo que tem a ver com tato. Tem outras pessoas que têm o olfato, o cheiro. Então, quando ela se imagina indo para um lugar, para o hotel, eu quero viajar para tal lugar, beleza. Qual que é o cheiro que esse quarto de hotel tem? Então, o sentido mais forte das pessoas varia. Dentro do desenho humano, a gente estuda isso e descreve isso pra vocês, tá? A realidade vindo me testar aqui. Tá? Então, pode funcionar para todo mundo? Funciona, mas daí tá destoando daquilo que eu tô ensinando para vocês. Dentro do desenho humano, nós somos extremamente singulares, porque é tantas variáveis, e aí coisas que você vem fazendo há muito tempo, que fala, cara, tá funcionando para todo mundo, para mim não tá funcionando. Eu tô fazendo alguma coisa de errado. Realmente, tá seguindo o que todo mundo tá fazendo. Tá pegando o método do fulano lá e fazendo. Gente, vamos começar a procurar as características e habilidades e dons e formas que são únicas da gente, ao invés de ficar caçando o jeito do guru. Mas funciona pra maioria. Então tá, então fica lá, dando murro em ponta de faca. Continua na homogeneização e na mediocridade, porque é isso que o mundo quer. Que vocês continuem medíocres e vocês continuem homogeneizados. O universo em crise é de cada um. Pois é. Mas funcionou pro cara, vai funcionar pra mim. Pode funcionar pra você. E qual é o gostinho de você ter pegado algo que funcionou pro outro e aplicado pra você e você não descoberto as suas formas de fazer funcionar? Como é que você vive com isso? Se você vive bem com isso, tudo bem. Eu não vivo bem com isso. Porque isso faz com que você fique com o resto. Isso é codependência. Cadê o teu eu autêntico? Cadê você indo lá e falando, não, isso funcionou, isso não funcionou. Deixa eu tentar diferente. Tá todo mundo fazendo igual.
mas eu vou resolver fazer uma coisa completamente diferente aqui. Não, vão te rejeitar. Não, vão te esculachar. Não, vão te humilhar. Não, vão te falar mal. Tô nem aí. O mundo vai ganhar muito mais quando cada um de nós exercer a nossa autenticidade. Não quando a gente continuar calando ela. Deixa eu pegar 2 xícaras. Aguentei. Fazer um chazinho aqui. Tá fazendo sentido? E se bateu, doeu aí, leva que é teu, já diria Elaine Orives. Não gosto muito dela, tá? Só gosto da frase. Bateu, doeu, leva que é teu. Tudo que eu não gosto dela, na verdade, é coisa que eu tenho dentro de mim, mas eu não uso muito. É sempre assim, gente. Ah, não gosto de fulano. Me fale. Me fale. Ele... Exatamente, eles que se lascam, tá? Estão nem aí, não estão pagando minhas contas, não estão pagando meus boletos. Gente, por que tem tanta gente que tá milionária? Que faz sucesso, sei lá. E daí você, cidadão médio, que tá fazendo errado. Cara, a pessoa, ela tá se lascando pra ti. É justamente esse fato de ela se lascar pra você, ela não alimentar a codependência de validação externa, de projeção. Ela não tá nem aí. A pessoa tá lá. Quanto mais você ficar lá, na tua, lá, e não tá nem aí, ter a coragem de desagradar, mais você caminha para o lugar de prosperidade, porque a vida prospera onde existe autenticidade. Gravem isso, escrevam isso em algum lugar. A vida prospera onde tem autenticidade. Eu não tô falando de riqueza, eu tô falando de prosperidade. Prosperidade é algo que se mantém sustentável a longo prazo. Quem vai fazer? Experiência própria. Voltemos à pergunta: para que vocês estão escolhendo? Abandonar a sabedoria de suas emoções? Ou e se ficar desconectado das suas próprias emoções? Ou aceitando restos? Até quando? Nós estamos caminhando rumo a 2 coisas extremas, que é exatamente isso que eu tô falando pra vocês. Já estamos, né? Num lugar extremo de codependência. Pode ver, as pessoas estão completamente codependentes. Elas estão codependentes de todos os sistemas possíveis, inclusive religioso. Escola, faculdade, polícia, governo, estruturas, poderes. Nós nos tornamos codependentes de estruturas que agora estão ruindo. E elas vão continuar ruindo até 2027. Depois de 2027, vocês não têm noção do que vai acontecer. Então, estamos caminhando para que essas estruturas nos mostrem que elas não dão mais segurança, que a segurança sempre teve que ser uma autossegurança. A partir do momento em que a gente transfere responsabilidade, aquilo ali que fora da gente uma hora dava segurança, agora não vai dar mais. E aí você faz o quê? Padece? Perde o rumo? Cadê a tua intuição? Cadê a tua autossegurança? Cadê a tua capacidade de tomar decisões por si próprio? Tornaram a gente codependente. A gente sempre aceitando ficar com restos, com o resto da suposta decisão. E aí a gente vai caminhar também para o oposto, que é a total desconexão das nossas emoções. A inteligência artificial vai fazer isso com o mundo. A tecnologia vai fazer isso com o mundo. Então, o que já era essas 2 coisas, ou a galera aceitando o resto, ou a galera desconectada das próprias emoções, isso vai ter uma tendência a aumento.
extremo de polarização, negativo. Então, o que eu tô falando aqui pra vocês, não... Parece um papo leve, mas não é. É um papo bem sério. Queria que fosse de coach, né? De coach seria... Seria até leve se fosse de coach, mas não é de coach, não. Às vezes é preciso relembrar. Anne, mas se eu for autêntica, eu vou sofrer. Porque pessoas autênticas sofrem. Essa é uma crença que você tem. Por quê? Porque normalmente quem é autêntico é crucificado, né? Prego que se destaca leva martelada. Pois bem. Então chegamos no para quê. Para que vocês estão escolhendo minar a autenticidade de vocês? Passem boa parte do dia com essa pergunta. Essa live vai ficar gravada, essa é a segunda live. Nós vamos ter uma live agora de meio-dia, que vai iniciar o tema de amanhã. Como amanhã é Natal, eu já vou antecipar a aula. E a gente vai falar sobre estresse, vitalidade e alegria. Aonde que tá a fonte da nossa alegria. Beleza? Uma boa véspera de Natal. Quem for me assistir, a gente se vê depois. E quem quer pegar a aula de amanhã já tá no meu canal disponível. Depois vocês comentem e me falem o que vocês acharam, tá? Beijo!